Muito bem, agora sim estamos gravando a nossa aula. Deixa eu mudar o nosso slide aqui para a gente já dar início. Como vai funcionar aqui a nossa dinâmica, tá? A gente vai começar com a parte de marketing de conteúdo, onde vocês vão ver comigo aqui uma parte de estratégias já para redes sociais, para retomada de negócios. A gente pode conversar sobre o negócio de vocês. Não precisa esperar até o fim para levantar a mão, fazer uma pergunta, ou me manda ali no chat, eu vou estar lendo o tempo inteiro, tá? Então a gente pode já ir conversando enquanto a gente vai falando aqui, não precisa esperar só lá no final. A gente vai também falar sobre performance, que é a minha parte. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Não? Tá bom. A gente vai falar sobre performance, que é para te entender a intenção dos conteúdos que a gente vai trabalhar, e também a gente vai falar muito sobre pessoas, tá? Porque não importa para quem a gente está fazendo o nosso conteúdo, sempre será sobre pessoas, não importa como está a gestão do teu negócio, sempre é com pessoas que tu vai lidar, sempre vão ser com fornecedores que tu vai lidar, que vão ser pessoas que vão estar do outro lado, teu cliente também, então essa é a grande função aqui dessa noite. Depois que eu fizer a minha apresentação aqui, eu passo a palavra para a Viviane, ela tem o material dela também, e aí ela vai falar sobre a gestão de processos aí para as empresas, tá? Eu já olhei o material dela, acho que vocês vão gostar muito, vão aproveitar. Deixa eu só dar uma resposta aqui, que tem gente querendo entrar na sala, me pedindo o link agora não dá, tá nos stories. No meio da aula, pede para a professora não consegue, não tem condições não. Bora lá, então. Vamos nessa, vamos começar. Eu acho que todo mundo que está aqui já me conhece, mas caso não, meu nome é Diana Haas, eu sou jornalista, sou publicitária, especialista em marketing estratégico. A gente teve nessa semana a chegada de pessoas novas aqui, então muito prazer. Eu trabalho há 15 anos com mídias sociais, há mais de 20 anos na comunicação, apesar de não parecer, né, com essa carinha, mas já estamos aí mais para lá do que para cá, né, quase nos 40. E trabalhando com isso. E o que eu quero trazer para vocês hoje é uma frase que eu gosto muito, eu sei que tem gente que já fez a aula, que está aqui vendo de novo, vai assistir de novo, vai me ouvir falar de novo, que o simples, bem feito, já é avançado. Tá? Muitas vezes, quando a gente trata de marketing, trata de gestão, trata de empresa, trata de negócios, a gente tenta fazer algo super mirabolante, né? Quando eu falo, você tem que trabalhar essas redes sociais, aí a pessoa trava porque ela acha que ela tem que aprender a fazer aquelas super edições, que ela tem que fazer muitos vídeos, que ela precisa botar a cara na câmera todos os dias, que ela vai ter que mostrar intimidades da vida dela. Isso não é verdade. Isso não é nem o simples, nem o básico. Isso já é algo muito mais para frente, de pouquíssimas pessoas que conseguem fazer, porque um dia começaram no arroz com feijão bem feito. Assim como na gestão, que a Viviane vai falar depois, a mesma coisa, né? Às vezes a gente acha que, nossa, tem que fazer um plano de gestão, um plano de negócios, isso é muito complicado, vou seguir aqui do jeito que eu estou fazendo, que está dando certo. E não é, né? É o básico que a gente vai aprender aqui hoje, que já vai fazer toda a diferença no teu negócio. Então, quando a gente fala em fazer o básico, fazer o simples, muito bem feito, e isso já ser avançado, é a gente olhar para as empresas que a gente tem no nosso mercado, que sejam parceiras ou concorrentes, e ver o que elas estão trabalhando no seu negócio. A grande maioria das empresas ainda está engatinhando no marketing digital. Muitas delas estão fazendo uma presença digital, que é tentar estar ali quando der, né? E pouquíssimas delas estão com a frequência e a constância que a gente precisa para ter realmente performance. Performance é venda, né? É ter resultado, é conseguir lead no WhatsApp, é conseguir reunião marcada. Então, não é só o postar por postar. E aí, o que eu começo querendo te dizer aqui nessa noite é que a gente tem que aprender a fazer isso. Tá? Não é o marketing digital, ele não é intuitivo, ele tem que ser aprendido. As ferramentas, elas mudam todos os dias. Não existe dia que no grupo da minha empresa que trabalha com marketing digital a gente não se envie, olha essa novidade, olha isso aqui que atualizou, olha isso aqui que chegou, olha essa rede nova, olha essa inteligência artificial aqui que legal que dá para a gente usar no nosso negócio. O tempo todo é assim. Então a gente tem que aprender a usar. E a gente tem que aprender com quem a gente fala também. Então, eu queria trazer para vocês aqui um estudo da Meta, que é aí a dona do Instagram e do Facebook e do WhatsApp. Inclusive, a novidade que estava hoje, já vou até falar, porque falei novidade, a novidade que estava hoje no gerenciador para anúncios era poder anunciar para o WhatsApp pela primeira vez. Ou seja, a gente vai receber mensagens de anúncios nos nossos WhatsApps. Que inferno. Deu até um calor.
de empresas que tu nem conhece, elas vão pagar, vai chegar anúncio para ti lá no teu WhatsApp. Esse era o teste que já estava para nós disponível em um cliente hoje, mas a gente não conseguiu testar porque precisava de uma autenticação lá no WhatsApp, enfim, mas já é uma novidade. Adorei, Zano. Adorou enquanto a empresa não começar a mandar para ti, porque depois que ela mandar para ti, não, no WhatsApp não. Pois é, Thalia, acredite. Eu falei, olha, ou eles vão começar a pensar num plano para o WhatsApp ser pago, para a gente poder usar ele sem receber, né, a propaganda, ou alguma coisa está acontecendo que a gente ainda não pegou. Mas é todo dia isso, né? Todo dia uma novidade, a gente não tem um minuto de paz quando a gente trabalha com marketing. Adorei para usar, não para receber. Ah, tá, que bonita. Muito bem, né? Aí é fácil. Eu também acho que vai ser bem bom, só que só para usar, não para receber. Apesar que se para ti, como público, para receber não é bom, significa que para a gente, como empresa, para usar, talvez a gente não tenha que esperar um resultado muito satisfatório, que as pessoas, né, têm um comportamento. E é justamente de comportamento que eu quero falar com vocês agora. Esse estudo aqui da Meta, ele fala que existem 3 tipos de usuário nas redes sociais. E a gente tem que conhecer eles e os momentos deles para saber como postar e o que postar com intencionalidade. Tá? Essa é a palavra que todo mundo está usando no momento dentro do marketing digital. A gente não pode perder tempo postando conteúdo que não tenha intencionalidade. Assim a gente tem mais performance. Então, mas o meu café da manhã é bobo e tal, mas ele tem a intenção de conectar a tua rotina com a rotina das pessoas. Né? Então, não é por acaso que as pessoas ficam postando de manhã o café da manhã, todo dia dando o mesmo bom dia. É para fazer uma conexão. Então, não é aleatório. O que é aleatório? É tu fazer botar um café numa segunda-feira, na quarta de noite botar uma foto de uma Heineken e não falar nada. Aí na sexta-feira bota um bumerangue, contratinho assinado. Isso é aleatório. Isso não tem intenção nenhuma, porque tu não está tendo frequência e constância, mas quando tu tem essa frequência, essa constância de conteúdo, aí tu consegue entender que tem intencionalidade até mesmo num cafezinho, até mesmo na tua Heineken e até mesmo no teu contrato, que vai ter tido uma história por trás dele, tá? Mas voltando aqui, porque eu não quero deixar vocês ir embora às 9 horas, minha meta é não fazer 2 horas de aula hoje, duvido, mas vamos tentar. A gente tem os públicos, então, divididos em 3. Em movimento, que é o público que representa 70% de toda a nossa audiência durante o dia dentro do Instagram. Imagina que são aquelas pessoas que estão com o celular na mão, olhando para o Instagram, mas também na frente do computador, também com o fornecedor chamando, também com um funcionário perguntando alguma coisa, também com um cliente querendo trocar um produto, também com o filho na escola, tendo que ir buscar porque já está ficando tarde. Então, essa pessoa ela não está tendo nenhum tipo de atenção retida naquele teu conteúdo que está lá no Instagram. Porque, além de tudo isso que ela está fazendo, o tempo todo, ela está com o celular na mão aqui, fazendo aquele sinalzinho de rolagem, né? Que a gente está bem acostumado de ficar rolando a tela, onde a gente está vendo, mas não está vendo, sabe? A gente não tem atenção plena. E isso significa 70% do nosso público. Aí o que acontece? A gente vai ter que ser muito bom para conseguir chamar a atenção dessas pessoas. A gente vai precisar fazer com que elas prestem atenção em nós em 3 segundos. É o tempo que a gente tem para ela pegar a nossa isca ou ela ir embora. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? Vocês podem olhar no painel de insights de qualquer Reels que vocês já tenham publicado. Vocês vão ver lá um gráfico chamado tempo de retenção. E vocês vão ver que vai até 3 segundos e depois ele despenca. Tá? Depois de 3 segundos, é difícil manter a atenção das pessoas, principalmente quando a gente está falando de posts que acontecem durante o dia, né? O nosso, ali das 9 da manhã às 18 horas. Tá? Então, a gente quer fazer conteúdo nesse horário? Claro que a gente quer produzir conteúdo todos os horários, mas alguns mais específicos talvez não sejam tão interessantes nessa hora que as pessoas não estão com plena atenção, porque vocês podem fazer uma coisa muito legal, um conteúdo muito interessante, e ele simplesmente passar desapercebido porque foi postado em um horário que a pessoa estava em movimento. Muito bem. E aí a gente tem essa parte da galera que está em intervalo, que significa 20% da nossa audiência durante o dia, e ela vai estar naqueles momentos antes de começar o trabalho, mas já acordada ali entre 8 horas da manhã, mais ou menos, indo até às 9, no horário do almoço, meio-dia até às 2. Sabe quando a gente vê todo mundo no restaurante, lá os colegas de trabalho na mesma mesa, 4 pessoas, cada uma no seu celular? Esse é um momento de intervalo. Tá? Elas estão com uma atenção na mesa também,
né? Se alguém falar, tu viu o que aconteceu? A pessoa que estava no celular, ela provavelmente vai desviar a atenção e falar com a pessoa que está na frente dela, né? Mas ela está com uma atenção um pouquinho maior lá na tua tela, no teu conteúdo. Então, a gente pode, além de esperar que ela consuma o teu conteúdo com mais atenção, também pedir para que ela faça uma ação, como curtir, comentar, compartilhar, salvar esse post para poder ler com mais calma mais tarde, também é uma estratégia que se usa para esse tipo de público que está em intervalo. Ele pode ter gostado da tua chamada, mas naquele momento ele não pode prestar atenção, né? Então, a gente chama ele para ele ler mais tarde, salvando aquele conteúdo, por exemplo, né? Então, esse aqui é o horário da faixa das 8 da manhã, do meio-dia, e ali a finaleira da tarde, a partir de 4h30 até às 6 horas, é um horário bom para falar com esse público aqui, com um pouquinho mais de atenção do que a gente quer dizer. E, por fim, não peguei mais, tem que pegar daqui a pouco. E, por fim, a gente tem o público em repouso. E ele significa 10% das pessoas que estão na nossa audiência. Esse público que está em repouso, ele está focado naquele conteúdo que ele está assistindo, muito mais do que o resto do dia. O que é o público em repouso? São vocês aqui comigo na aula hoje, por exemplo, né? Vocês se programaram para estar aqui assistindo. Eu tenho certeza que vocês estão com o celular ou na mão ou do ladinho aí da mesa, quem está no computador, e se chegar um WhatsApp, eu vou perder a audiência de vocês. Vocês vão, né, botar a carinha lá para a tela e vão ver, não importa o que seja, o que as pessoas estão falando com vocês, ou uma notificação que tenha chego. Mas, a grande parte do tempo que vocês estiverem aqui comigo, com a Viviane, vocês vão estar consumindo o nosso conteúdo mais focados nele do que se tivéssemos na rede social, por exemplo, né? Então, quando a gente tem essas pessoas em repouso, são pessoas que a gente pode marcar lives. Você já deve ter visto que às 19 horas começa um monte de live no Instagram. É a hora que pega esse público que está em repouso, né? São as pessoas que já chegaram em casa, né? Já estão ali preparando a janta, já está com o filho, né? Já estão olhando TV, depende da rotina de cada um, mas essas pessoas já estão mais preparadas para consumir conteúdo, para comentar, para compartilhar, né? Para passar adiante no WhatsApp, mandar por direct, responder algum story, né? Então, são pessoas que estão com tempo para consumo de conteúdo. A faixa, a partir das 19 horas, ela é para ser usada com a intenção de entregar o conteúdo em si, não é algo que é rápido, assim, né? Dá para a gente fazer um conteúdo mais denso. E a melhor faixa de horário para quem grava stories e quer fazer conexão com as pessoas, eu já vou explicar isso logo mais à frente ali no funil, é às 11 horas da noite. Às 11 horas da noite é o pico de audiência dos stories, sabia? É aquela hora que as pessoas vão para o quarto, pegam o seu celular, dão a última olhadinha ali nos stories e depois larga do lado da cama para despertar no outro dia de manhã. Então, às 11 da noite é o nosso pico de horário. E se vocês quiserem testar hoje, fazer um stories lá pela faixa das 10h30, 11 horas, vocês vão ver que muito provavelmente vocês vão ter uma entrega interessante amanhã quando vocês finalizarem as 24 horas. Porque é muita gente consumindo conteúdo, a audiência está muito alta, e pouca gente produzindo conteúdo, porque normalmente as empresas já postaram, as pessoas já postaram o seu dia, todo mundo antes. Então, quem posta na faixa das 11 horas está com pico de audiência, com quase ninguém entregando, então a tendência é entregar mais, porque tem pouca gente produzindo. Isso é técnica para fazer essa produção de conteúdo. Então, é importante saber que isso existe para a gente poder saber, tá, mas que hora que eu posto, né? É assim que funciona, depende da tua intenção. Se tu quer alguma coisa rápida, se tu vai entregar um conteúdo que a pessoa não precisa entender muito, tu pode postar para os 70%. Se tu precisa de um pouquinho da atenção dela, pega dos horários dos 20%. Agora, se tu quer uma atenção plena, dos 10%. E não esquece da faixa das 11 horas da noite ali. E stories é o dia todo. Só que fraciona esses stories, pelo amor do Cristo. A pessoa, às vezes, ela desemboca a falar, né? Ela pega lá às 8 horas da manhã, faz uma sequência de 15 stories, daí ela nunca mais aparece, daí no outro dia ela aparece às 3 da tarde, lembra que ela tem que fazer, ela faz de novo, vai fracionando isso ao longo do dia. Lembra que a gente tem pessoas ali que estão em situações diferentes, isso que acontece é um ciclo, né? Não é porque eu estou dizendo que eu repouso às 19 horas que não tem gente que repousa às 2 da tarde, né? Então a gente tem um monte de gente fazendo movimentos diferentes. Então, essa função dos stories é fracionar eles. Eu sei que a gente pode usar 1 minuto de stories a cada vez que a gente vai gravar, mas ninguém tem saco para ficar assistindo esses stories de 1 minuto. Então, de preferência, tenta fazer uns 15 segundos e faz o outro e corta, faz o outro e corta, faz outro. Entre 15 e 20 segundos é o ideal para que a gente não perca a nossa audiência.
A gente também tem, eu até estou vendo a Ana Jerônimo, que está aqui na aula hoje, que eu achei muito engraçado, que ela fez um post do que eu falei aqui na aula, né? Que eu falo, limpa essa câmera, pelo amor de Deus. Primeira coisa, vai fazer um conteúdo, ó, não importa se é foto, não importa se é produto, não importa se tu vai aparecer falando, passa a manga mesmo, assim, ó, já adianta. Limpa a tua câmera. Eu achei engraçado que ela fez uma foto com a câmera suja e com a câmera limpa, né? E botou lá, não é o teu celular que é ruim, às vezes é só a tua câmera que está suja. E é verdade. E faz diferença. Quem trabalha com produto aqui, até mesmo para a cor final do produto ali, né? Altera e desvaloriza a tua foto. Imagem na rede social, ela é tudo. Né? A Ana está dizendo que a pessoa tem um iPhone 15 e a foto sai toda errada, assim, sai uma neblina na foto da pessoa, poxa vida. Aí fala, é a película. Que película? Limpa essa câmera, pelo amor de Deus. É verdade, mas faz diferença, faz muita diferença. Tá em Gramado e tem neblina, né? Gramado até nevou, vocês viram? Já nevou? Meu Deus do céu, que isso, que loucura. Não vai foco de nevar. Aí, o que quer dizer? Não começa a conversar, me dá. Aí, o que eu te dizer? Essa função dos stories, ela precisa ser pensada para criar conexões durante o dia. Então, a gente tem motivações durante o dia inteiro. Né? E a questão aqui que eu estou falando das fotos é que tudo na rede social a gente é capturado pelo visual. Né? Então, a gente já entende que precisa ter algo bem feito, e se a gente não limpa a câmera, que é o básico, realmente, vocês vão ver que esse material que eu mandei aqui, quem chegou depois é só arrastar para cima aqui no nosso chat, ele está fixado lá como a primeira mensagem. Vocês vão ver que eu tenho 30 e poucos slides, eu não vou passar todos, tá? Mas tem um lá que é só de umas 20 dicas, e a primeira delas vai ser limpe sua câmera. É sempre assim. Michelle está dizendo, posso fazer postagens com fotos dos meus produtos para chamar seguidores ou tem que ser um vídeo de uma pessoa falando? Michelle, guarde essa informação. Nós vamos chegar exatamente nessa questão aqui logo mais mesmo. Isso é intenção, mas é a intenção entendendo o algoritmo. Daí eu vou te explicar qual que é a diferença de tu fazer foto para o feed e qual que é a diferença de tu postar um Reels, por exemplo. Né? E qual o impacto de uma pessoa aparecer ou não. Isso eu já vou falar agora. Deixa eu só trocar o slide aqui. Ó, quando a gente está aqui nesse momento que eu decidi fazer essas aulas, foi porque as pessoas me falaram, o que eu vou postar? Né? Tá o mundo se acabando, as pessoas em casa, e eu tenho que vender, e eu não sei o que eu vou postar, o que eu faço? Né? Tipo, eu falo como se nada tivesse acontecendo, as pessoas vão me cancelar, vão dizer que eu não tenho empatia, se eu ficar postando só que eu estou ajudando ou pedindo Pix, eu também não vou vender. Né? Então, como é que eu faço? Como é que eu faço para retomar o meu negócio dentro do marketing? E aí a gente tem que fazer um planejamento. E esse planejamento, ele consiste em comece do começo, com conexão e com contexto. E é a hora que eu vou te dizer, em alguns casos, não são todos, tá? Pessoa falando é muito melhor. Ah, mas eu tenho um produto, quero postar uma foto do produto, é errado? Não, ele faz parte de todo um planejamento dentro da rede social. Mas neste caso aqui específico, e nós vamos chegar nele, tá? Nesse caso aqui em específico do que postar, nessa retomada, é muito importante que seja uma pessoa aparecendo. Se não der, entende-se, né? Dá para pegar algumas cenas de outras vezes que tu já postou, cenas de produtos, talvez fazer uma locução em cima, mas ter uma presença humana de alguma forma. É muito frio e distante agora, na situação que a gente está vivendo, colocar um card lá de comunicado, estamos atendendo novamente. Né? Então, faz muita diferença a gente olhar um post assim e olhar um post de uma pessoa que está falando, olha, na minha empresa aconteceu tal coisa. Então, são 1000 histórias, né? São muitas histórias. A gente olha e vê pessoas que perderam a empresa e a casa, pessoas que perderam a casa, mas não perderam a empresa, pessoas que não perderam nenhum dos dois, mas perderam todos os clientes. Então, são muitas camadas, né? O que eu quero te dizer aqui? Faz um post contextualizando a tua situação, mas não precisa se vitimizando e nem tenha essa sensação que estará se vitimizando se fizer isso, porque a minha ideia é que tu fale o teu contexto atual, mas já dizendo o que vai acontecer ou o que já está acontecendo. Então, né, Diana, não fui diretamente atingida pela enchente, muitos dos meus clientes foram, e para que a minha empresa possa se reerguer, eu estou vendendo um curso online.
poderia fazer esse tipo de post, né? Então, eu digo o que aconteceu, falo o meu contexto e vendo a minha empresa, o meu negócio, de como ele vai funcionar agora. Já estou com inscrições abertas, minha agenda de atendimento já está aberta, a minha loja já está funcionando, eu estou conseguindo entregar o meu produto aqui no Rio Grande do Sul ou fora do Rio Grande do Sul. Né? Faz um contexto, porque uma pessoa falando sempre vai se conectar com outra pessoa. É muito difícil se conectar com o logotipo, né? Então, é bem importante que isso aconteça. E nesse contexto, tem uma pergunta aqui? Deixa eu ver. Ah, tem. A Alana disse, vocês já viram a profissão nova que está bombando? Pessoas que vão nas lojas para aparecer para quem não se sente confortável. É mesmo? Não vi. Já virou profissão? Eu faço isso há 5 anos para atacar de São Léo, mas não sabia que já tinha profissão só disso. Mas isso não é influencer? Ou está falando do momento agora para aparecer para quem não se sente confortável? Ou são as influencers que estão fazendo isso? Como é que é? Conta aí para nós. Olha só, falando aqui sobre aparecer e sobre se sentir confortável e sobre, enfim, conseguir ou não fazer isso, acho que esse é um dos principais momentos para a gente perder esse medo, porque rede social tá no nome, né? É socializar e pessoa conversa com pessoa. Então, se a minha empresa ela quer ter resultado dentro da rede social, vocês vão ver a nítida diferença, e eu estou vendo a Ana aqui com a câmera dela aberta, da época que ela não fazia a rede social dela sendo humanizada para a época que ela tem hoje, né? Que ela faz, que ela mostra a rotina dela, que ela fala com os pacientes diretamente, que ela faz conteúdo ensinando coisas úteis sobre o negócio dela, né? Então, é um case que ela está aqui na sala hoje, que facilmente vai dizer para vocês, olha, foi uma coisa antes e é outra coisa agora. É muito diferente se conectar com uma pessoa. Então, assim, a gente precisa perder esse medo de aparecer. Eu sei que muitas vezes vão dizer, não dá, não tem como, é muito desconfortável. Eu vou dizer, ok, vamos lá, vamos botar então uma câmera para frente, vamos começar a falar, para a gente se acostumar com a nossa voz, pelo menos, ou faz uma locução lá no CapCut, para que o teu conteúdo tenha pelo menos o teu tom de voz, né? Porque a gente precisa dessa brand persona ali, que é a personalidade da marca, que ela vai ser a contadora dessa história. Né? E a gente não vai ter como voltar, ou fica esquisito voltar simplesmente dizendo, tá aqui meu produto agora por R$19,90. Tipo, não explicou contexto nenhum, não falou sobre nada, não conectou com ninguém, e aí sim, provavelmente o pessoal vai dizer, ué, estranho, né? O que é isso? Tá vendendo isso aí, não explicou nada, eu não sei nem quem é essa pessoa, né? Então não tenho nenhum contexto dela. Ateliê levantou a mão, quer falar? Oi, boa noite. Boa noite. Apesar de ter chego agora, mas eu estou acompanhando as outras aulas que tu tens feito. Sim. E hoje me caiu uma ficha, assim, e eu quero confirmar contigo, né? Porque sempre falam, o Instagram é uma rede de relacionamentos. Só que eu sempre penso assim, bom, além do meu, né, de eu estar fazendo alguma coisa, um vídeo mostrando como é que eu faço o produto e tudo mais, eu fico pensando, além disso, as pessoas não se interessam pela minha vida, afinal de contas, quem sou eu na fila do pão, né? Para alguém querer ver o que eu faço no meu dia a dia. Só que hoje, conversando com uma amiga que também é empreendedora, ela me disse assim: poxa, eu fiz um vídeo besta falando que a chuva, que hoje em dia a chuva dava medo, não sei o que. Ela disse: eu tive 2.500 visualizações. E dos vídeos que eu quero que aconteça isso, que eu estou mostrando o produto, não acontece. Daí eu fiquei pensando depois assim, cara, será que aquilo que eu estou achando que ninguém tem interesse, no fim do dia tem? Sabe? Porque assim, eu estou indo para academia. Eu não faço um vídeo dizendo, estou indo para academia, depois eu vou fazer não sei o quê. Mas de repente é isso que as pessoas querem. Só que eu não sou ninguém. Descobriu o segredo. Não é ninguém, não. Toda a vida é interessante. A rede social, o Instagram, ele é movido a, sabe o quê? Fofoca. Todo mundo quer saber da vida do outro. É sério. É muito interessante saber da vida do outro. Só tu talvez não ache tua rotina interessante porque tu vive ela, né? E ela se chama rotina. Então, para ti pode não ser interessante, mas para as outras pessoas é a parte mais legal de acompanhar dentro do Instagram. É acompanhar a rotina, é acompanhar a história. E lá no meio entra uma coisa que tu faz. Então, sim, tu é. Como é que é teu nome? Luciane. Luciane, tu é a Luciane que tem um ateliê. Não o contrário, né? Hoje são pessoas que estão à frente de marcas e não marcas com pessoas por trás. Né? Isso mudou todo o jogo. E sim, o pensamento que tu teve hoje
foi o pensamento que vai fazer com que tu mude o teu negócio, real, oficial. É quando tu entende que as pessoas se interessam por pessoas, e a marca, ela vem andando do ladinho ali, né? Elas vão saber que tu é aquela pessoa que vai na academia, que faz chimarrão, que gosta de não sei o quê, não sei, tô inventando, tá? que adora, tipo, vou falar de mim então, porque de mim eu sei, que faço receita na air fryer, que adora cuca com linguiça. Eu como café com torrada todo dia de manhã, independente do hotel que eu esteja, eu vou comer café da manhã com torrada e café preto. Então as pessoas, elas sabem que eu tenho 6 cachorros, elas sabem que eu tenho um filho, elas sabem um monte de coisa da minha vida, e elas sabem também que eu trabalho com marketing, elas sabem também que eu dou aula, porque isso está também na minha rotina. Então, quando eu mostro essa rotina do dia a dia, eu também me mostro trabalhando, e eu não preciso ficar vendendo tanto o meu trabalho, sabe? Então, é muito mais legal de assistir, é muito mais interessante, é muito mais legal de saber aonde que ela fez a unha, aonde que ela fez o cabelo, né? Do que simplesmente eu ficar, ó, faz meu curso, faz meu curso, faz meu curso, faz meu curso, que ia ser um saco, concorda? Sim. Então, E aí tem a outra parte, né, que a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar, sim, sempre. né? E sempre que eu penso assim, vou pôr a minha rotina, poxa, as pessoas vão achar que eu estou me achando alguém, sabe? E aí e tu pensa muito nisso, e no fim do dia os outros não pagam teus boletos, né? Né? É isso mesmo. A Ana está dizendo aqui, ó, não é mais quem está por trás da marca, é a marca que está por trás da pessoa. Como tu disse uma vez, virou uma chavezinha. É, exatamente. É porque eu falei ali que a gente precisa entender que agora as pessoas são mais importantes do que as marcas. Quando a gente está falando de rede social, né? A construção da marca, ela vem a partir de uma pessoa. Então, sim, seu pensamento, a chave que virou aí é essa mesma, tá certíssima. E por isso a minha insistência desse post de retomada ele acontecer sendo feito por uma pessoa falando, né? Porque eu sei que tu vai me dizer, que vão me julgar, o que as pessoas vão pensar, vão me chamar de blogueirinha, aqui a Rosiane acabou de falar. Sempre vai ter a criatura que chama de blogueirinha, nem ligo mais. É isso aí, porque essa pessoa no fim do dia não agregou em nada, ela simplesmente ela nem tem coragem de fazer o que você teve, né? Enquanto uma está te chamando de blogueirinha, tem 10, 15 indo atrás do teu negócio, achando legal, comprando, né? Fazendo o dinheiro realmente entrar na tua conta, né? E isso é muito de se acostumar também, né? De achar que, mas aí eu comecei e fiz, corri, joguei fora. Nossa, eu se tivesse que fazer uma costura, provavelmente ia ficar muito horrível, não é mesmo? E tu acharia, nossa, que besta, uma coisa tão simples, né? Nossa, ela é só passar o fio na agulha, sei lá, e eu não ia saber fazer, mas eu ia continuar aprendendo. Eu ia ver tutorial na internet, eu ia tentar de novo, e aí, cada dia eu ia ficar um pouquinho melhor, né? Provavelmente. Então, para aparecer na internet, da mesma forma, funciona do mesmo jeitinho. Né? A gente vai fazendo, vai aprendendo, vai tendo familiaridade com o nosso rosto, com a nossa voz. Né? Não vai ser mais tão estranho que a gente se veja no vídeo, né? Porque às vezes é isso também. Ai, meu cabelo, ai, minha maquiagem, ai, olha minha roupa. E ninguém se importa com isso, essa é a grande verdade, todo mundo correndo para cá e para lá, todo mundo preocupado com o seu, né? E as pessoas, elas mal estão te ouvindo, se elas te ouvirem, graças a Deus, né? Então faz, só faz. E a tua amiga que fez o vídeo bobo, eu tô com ela, porque eu faço uns vídeos massa, ensinando uns negócios foda que a pessoa precisa aprender. Nada. Ninguém curte, não entrega, porcaria. Agora eu vou lá, faço um pinhão na air fryer e bomba, entendeu? Só que o pinhão na fryer, ele tem a sua função, a sua intenção dentro do meu negócio. Quando eu vou lá e faço um pinhão na fryer, eu quero chegar em um máximo de pessoas possíveis para que elas venham para o meu perfil e me conheçam. E aí elas possam entender que eu estou dando aula grátis, por exemplo. Essa foi a intenção do meu post do pinhão. Né? Então, nenhuma rotina é boba, nenhuma rotina é chata, nenhuma rotina não interessa, muito pelo contrário. Tá? Então, assim, pode tacar a ficha, sim, perde esse medo, vai lá que vai dar bom. Fabiola disse, eu gravo com os cabelos muito loucos. Eu não tô nem aí com meu cabelo. Eu falei já em outras aulas aqui, se eu perguntar para vocês daqui a um mês se o meu cabelo estava preso ou estava solto na aula, vocês não vão lembrar, porque não era sobre isso que a gente estava falando, não era o foco do nosso conteúdo. Então, interessar, vai lembrar vocês, talvez, frases que a gente falou aqui, como não são pessoas, né, por trás de marcas, agora são as marcas que estão atrás das pessoas,
vão lembrar ensinamentos, agora como estava o meu cabelo, que se eu estava de casaco, eu tirei o casaco no meio da aula, vocês nem perceberam, talvez só agora que eu falei, né? Então, isso não faz diferença nesse momento, faça o conteúdo. E isso é contar história, que está ali nessa segunda parte. Eu preciso de uma pessoa para que essa pessoa possa contar um contexto, ela possa fazer uma conexão, colocando elementos dentro dessa história de coração, porque a gente está vivendo um momento muito difícil e muito diferente de tudo até agora. E a gente tem as buyers personas, que são as nossas pessoas que vão consumir esse conteúdo. A gente já viu ali o tempo delas, mas aqui nesse caso, a gente tem pessoas que moram no Rio Grande do Sul, por exemplo, e a gente tem empresas aqui que podem falar para pessoas que não moram no Rio Grande do Sul. E a forma como a gente vai falar para quem está aqui, para quem está fora, é diferente. Né? A gente vai ter uma linguagem diferente para falar com quem, nesse momento, está aqui dentro do Rio Grande do Sul, vivendo o que está acontecendo, vendo o que está acontecendo. Hoje, pela primeira vez, eu passei na BR-116. Eu só tinha visto por foto o corredor que eles fizeram ali, seco, né? É impressionante. Tipo, isso que já não tem mais água. Imagina no dia do desespero que eles estavam fazendo aquele lugar. É um negócio muito alto. Não parecia ser tanto nas fotos, nos vídeos. E aí, quando a gente começa a ir para a rua, e quem teve sua casa atingida, a gente nunca vai conseguir contar para alguém que não está aqui no Rio Grande do Sul exatamente o que está aqui acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, a forma como eu vou falar com o gaúcho sempre vai ser diferente da forma como, se a minha estratégia for vender para fora do estado, eu vou falar com alguém de fora. Essa pessoa pode estar empática, ela pode estar querendo ajudar, ela pode estar entendendo que é uma situação grávida, grave. Nossa, do nada são grávidas. Vocês, hein? Não é daqui. Uma situação grave, mas ela não está aqui. Só que essa pessoa, para quem tem a possibilidade de entregar para fora do estado, é uma pessoa que vai nos ajudar muito na retomada. Então, se tu tem um negócio, seja um serviço, seja um produto que tenha a possibilidade de ser vendido para fora do estado, fazer um post de retomada dizendo: compre do Rio Grande do Sul, ajude o empreendedorismo gaúcho, feitos por mãos gaúchas, seja uma consultoria, seja, né, um serviço, seja um produto, faça, porque isso vai ser muito relevante na hora que tu for criar o teu conteúdo para te vender para fora do estado. E mais do que isso, a gente está usando muito recurso visual. Falei para vocês, apareçam. E além de aparecer, a gente tem outras questões. Primeiro, recurso visual da pessoa. Lembra que a gente tem 3 segundos, né? Então, lembrar dessa parte. 3 segundos para a pessoa bater o olho em ti e entender, naquele contexto, daquele vídeo, daquele card que ela está vendo, que estamos falando sobre uma empresa gaúcha. Então, use o recurso visual, que pode ser a bandeira do Rio Grande do Sul, pode ser um selo dizendo compre do Sul, pode usar filtros. Eu tenho postado no meu Instagram direto lá filtros que podem ser usados para a pessoa bater o olho e entender que aquele conteúdo está sendo feito por alguém do Rio Grande do Sul pedindo ajuda para a sua empresa, por exemplo. E peça ajuda, né? Tipo, não precisava, eu precisava sim, eu estou precisando vender, estou precisando botar meu negócio para rodar. Seja sincero com a tua audiência. Outra coisa que a gente tem feito também bastante é trocar as cores do avatar, né, do nossa logo, enfim, ou acrescentar algum elemento do Rio Grande do Sul, para que quando a pessoa veja o seu conteúdo, mesmo que tu não tenha colocado a identidade visual nele, dentro do teu avatar, sinalize que tu é uma marca gaúcha também. E outras 2 coisas é legendar sempre os posts e também os stories. Lembrando que a gente tem 70% das pessoas assistindo em movimento e essas pessoas não estão com o som ligado. A grande parte das pessoas assiste conteúdo com o som desligado. Então, a gente vai perder muita audiência se a gente não tiver um recurso visual sinalizando que aquele conteúdo é do Rio Grande do Sul, se a gente não tiver legenda para a pessoa poder ler sem precisar ouvir o contexto, e também os 3 primeiros segundos que... tem conteúdo meu no Reels falando como legendar o Reels e os Stories dentro do Instagram. Mas o do Pinhão foi melhor do que esse, mas eu ensinei lá também, caso vocês não tenham visto. É bem tranquilo de ativar, tá? E a última questão é 3 segundos, tá? Aqui no material tem mais falando sobre isso, mas eu quero trazer essa função também. Imagine que vocês precisam chamar a atenção em 3 segundos. Não dá para começar um vídeo dizendo: então, pessoal, eu sou a Diana, né? E não dá, tá? Não façam isso, porque no Diana a pessoa já tinha ido embora, porque, mano, não tem tempo a perder, aqui os negócios estão bombando, eu tô com um monte de problema, fala logo o que tu quer dizer, esses respiros muito longos, a nossa geração, da nossa idade, que eu tô vendo aqui pelas carinhas e por quem eu conheço,
não tem saco para isso. Tipo assim, vai, minha filha, desemburra. Sabe aquela pessoa que manda oi no WhatsApp e não desenrola até tu responder o oi dela, desgraça? Fala oi e sai falando o que tu quer. Quando eu olhar o meu WhatsApp, eu te respondo. É mais ou menos essa sensação do... Então, o que eu quero te dizer? Primeiro, antes de mais nada, antes de abrir a câmera, faz um roteiro. Principalmente se é uma das primeiras vezes que tu está trabalhando ali. Na verdade, em todas, tá? Nenhum vídeo meu que vai para o ar em feed vai para o ar sem ter um roteiro escrito. Eu sento aqui, eu escrevo o roteiro, eu vou lapidando ele, tirando esses né, que são vícios de linguagem que às vezes a gente tem, deixando ele mais redondinho, mais curtinho, e aí eu gravo. Então é diferente, né, de simplesmente sair a câmera e sair falando, e daqui a pouco tu te perde que nem eu, perdi o foco, estou falando de outra coisa, terminei, vou enganar, nada a ver com o assunto que eu estava. Isso desvia a pessoa também do pensamento dela, tá? Então fazer o roteiro é a primeira coisa, e depois é ir direto ao assunto. Entre eu falar, oi, meu nome é Diana, eu faço marketing digital, e eu falar, empreendedor gaúcho, 15 aulas gratuitas online, fica nesse post que eu vou te contar como participar. Aí eu me apresento. Eu primeiro tenho que dizer o que eu vou falar naquele post. Depois eu desenvolvo ele. A mesma coisa vale para card, a mesma coisa vale para carrossel. Tem que estar na cara da pessoa ali, na linha de leitura dela, o que esse post tem. Ah, tá. Então leia mais na legenda ou passe para o lado para mais informações. Porque senão as pessoas não têm saco, elas não vão esperar para ver o teu conteúdo, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão me falando. Fabiola, sabe que eu estou envolvida ajudando o pessoal e tudo que está errado eu posto. Falo com indignação e notei que os meus stories que posto brigando ou indignada são os que têm mais engajamento. Eu acredito, com toda certeza. Estou recebendo muita ajuda do pessoal de fora. Eu te entendo, porque eu sou dessas também. Eu já abro meus stories para abrir minha boca de sacola e normalmente desses stories é que assim, o que tu tá fazendo, sabe, é falar o que as pessoas elas pensam e elas não têm coragem. Basicamente é isso. Quando eu falo alguma coisa que está todo mundo pensando, mas não teve coragem de dizer que é o que tu está fazendo, é onde tem mais engajamento, porque as pessoas elas se veem representadas. Então elas falam, nossa, é isso mesmo, eu concordo, isso é um absurdo, porque não está certo, que papá, né? Ou discordam, porque não é bem assim, né? Elas tentam colocar o ponto delas. Então, isso que tu está fazendo é posicionamento e é autenticidade, não é exatamente como todo mundo faz. Né? Porque o todo mundo faz é se manter meio numa linha ali de não vou me dispor com ninguém, né? E quando alguém quebra essas barreiras, vai ter como retorno esse engajamento muito maior, tá? A Ana está dizendo utilizar também da imagem que os outros estados têm daqui. Somos reconhecidos como trabalhadores e honestos também. Isso é uma coisa que pode estar no roteiro, Ana. Né? Ter um roteiro bem trabalhado, talvez tu não lembre de falar isso se tu abrir a câmera e sair falando, mas um roteiro mais trabalhado também pode ser interessante. Ana está dizendo, a localização nos stories também. Colocar Rio Grande do Sul aumenta um monte as visualizações. É mesmo, Ana? Isso eu não tentei ainda. É? Que legal, que dica interessante. Não tinha pensado nisso. Mas, já vamos botar na prática. Pode falar, Ana. Deu, permiti. Quando eu estava compartilhando um monte sobre a situação do Estado, eu coloquei em alguns stories a localização, tipo assim, a visualização normal estava em 400, 500, foi para 1.300. Caraca! Então, porque tem muita gente de outros estados querendo saber a localização. Então, para quem tem um produto que é físico, deve ajudar muito mais. Tipo, para mim não faz sentido atingir outros estados, né? Mas para quem tem produto físico, colocar a localização nos stories, Rio Grande do Sul aumenta bastante. Baita dica, muito bom, muito legal. Já vou incluir ela aqui nas aulas para os próximos alunos. Também, eu nunca me lembro de botar localização, não vou negar. Na minha vida, assim, né? Eu tenho o costume de escrever, mas não de localização. Mas que legal. Isso tinha a função das figurinhas também, né? Teve uma época, depois desapareceu lá do Instagram, mas também botava, dava uma super visualização. Bom, para chegar aqui no final do meu conteúdo e poder passar a palavra para a Viviane, que está ali já pensando, será que falarei hoje? Sim, falará. Calma. Hoje a aula vai virar a festa do pijama de novo, né? Passou das 20 horas, a gente já vai virar a festa do pijama, tá, Viviane? Tu não sabia, agora tu vai saber, mas é assim que a gente combina. Todos os dias. Vamos produzir nosso conteúdo, então, com intencionalidade, tá? O que significa isso? Que lá dentro do nosso... Deixa eu pular aqui. Lá dentro do nosso Instagram,
a gente tem um funil de venda, um funil de marketing. A gente tem diferentes algoritmos trabalhando dentro das diferentes plataformas que existem lá para a criação de conteúdo. Então, cada uma delas tem uma intenção diferente. Primeiro lugar, topo do funil, Reels curto. Quando tu faz um Reels com menos de 1 minuto e meio, as pessoas elas têm a possibilidade de te encontrarem. Ele é um dos conteúdos mais encontráveis da rede hoje. Primeiro, porque eles querem que a gente faça conteúdo em vídeo, porque as pessoas preferem esse tipo de consumo de conteúdo. Segundo, porque o Reels curto também é um dos que tem mais retenção de atenção. Dificilmente as pessoas ficam muito tempo assistindo algo de alguém que elas nunca viram na vida. Terceiro, vocês aparecem na aba Reels, na aba Explorar. Vocês aparecem como indicação de conteúdo. Vocês já devem ter visto que vocês rolando o feed agora, não aparece só mais quem vocês seguem, né? Aparecem outras indicações de conteúdo também. Reels curto aparece lá. Aparece na aba de música, se vocês usarem música. Aparece no seu próprio feed. E vocês ainda podem levar ele para os stories. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de aparecer para pessoas que ainda não nos conhecem, que é o topo do funil. E a intenção aqui do Reels curto, ela pode estar em conteúdos, tanto nesse de retomada, para chegar em pessoas fora do nosso estado, e aí vale usar as hashtags do Rio Grande do Sul, Compre do Sul, SOS Rio Grande do Sul, feito por mãos gaúchos, tudo que vocês imaginar. Vale usar a localização também, como a Ana falou, ali daí também no Reels ou no post, né? Então, para chegar no maior número de pessoas possíveis, Reels curto. O que acontece, tá? As pessoas, às vezes, elas me falam, meu Instagram não está crescendo, eu não consigo ganhar seguidor, a minha visualização é muito baixa. Eu falo, tá, tu faz o quê? Eu faço uns stories e às vezes eu dou umas postadas no feed. Bom, mas daí não tem como, né? Não dá. Então não me ajuda a te ajudar. Porque stories só quem te segue, uma mínima parcela de quem te segue recebe teus stories. Uma publicação aqui, uma publicação daqui a um mês, não é uma coisa que também vai te ajudar. Frequência e constância. Quer ganhar seguidor? Faça Reels curto. E nesse Reels curto, Reels da retomada, Reels com venda de produto, de serviço, também pode ser feito. E tu pode muito, muito, muito bem fazer um Reels que a gente chama de help, que é um conteúdo que ajuda, que é um conteúdo que ensina, que é um conteúdo útil para as pessoas. Como foi o post do Pinhão na Air Fryer. Ele não tinha a ver com o meu negócio, mas ele era interessante, ele tinha 30 segundos, ele era útil e ele foi entregue para mais pessoas justamente por essas características. Assim como o post para legendar, eu falei brincando, mas ele foi bem também, o post para legendar os Reels e os Stories. Tem a ver com o meu negócio, tem a ver com marketing digital, eu trouxe para o meu lado e ainda mostrei a autoridade que eu tenho no assunto quando eu pude ensinar algo que foi recentemente lançado. Então, essa era a intenção desses dois posts, que são os dois últimos que vocês vão ver lá no meu perfil. Trazer pessoas novas, uma no geral, outra que tenham relação com marketing digital, para ver o meu terceiro post, que era um post único, o card de Atenção Empreendedor Gaúcho, aulas online grátis. E hoje vocês estão aqui na aula, então eu converti, consegui trazer vocês para cá, né? Foi um funil. Eu atraí essas pessoas por outros motivos para elas chegarem no meu perfil e eu consegui fazer com que elas viessem até a nossa aula. Então, eu até brinco toda aula, se esse fosse um curso de vender curso, eu estava com vários leads aqui qualificados, mas não é, para a gente trabalhar. Então, essa é a função do Reels curto. O Reels longo, com mais de 1 minuto e meio, ele não vai ser entregue para quem não te segue, tá? Então, tu vai depender da tua audiência para que ele chegue para mais pessoas. Então, é muito importante fazer para que tu tenha uma conexão com quem já está ali na tua rede. Não é que tu não vai fazer e não é que não vai entregar. Ele vai entregar muito mais que os stories, só que ele só vai ir para quem te segue e depende das outras pessoas para ele disseminar aquele conteúdo. O carrossel e o post único também são ótimos posts para serem encontrados, né? Tanto o carrossel ter a possibilidade de aparecer 2 vezes para a mesma pessoa, vocês já devem ter percebido que quando alguém posta um carrossel e chega para vocês, primeira vez vocês vão ver a capa do carrossel, se vocês saírem do Instagram e voltar de novo, vocês vão ver a segunda parte desse carrossel. Então, é geração de memória, ver 2 vezes no mesmo dia a mesma empresa, e se ela tiver nos stories também, você também vê ela lá. Se ela postar um Reels curto, também tem possibilidade de aparecer. Então, é essa a intenção, né, de entender o porquê que eu postando um Reels acontece uma coisa, porquê que eu postando um post único acontece outra. E a gente tem, no fim, ali as lives e os stories. A live é final de funil, né? A pessoa entra na live, ela quer comprar. As live shops estão aí para isso. Ninguém entra numa live shop e não está afim de comprar. Está afim.
Às vezes não vai comprar nada porque não se interessou lá no final pelo produto, mas normalmente sim. E os stories é a conexão do dia a dia, é a rotina, né? É a parte mais legal de todas. Então, a gente vai ter ali a história do nosso dia a dia sendo contada, da nossa empresa, do nosso negócio, da nossa vida como empreendedor, né? E aí, no meio de tudo isso, o negócio acontecendo, o produto aparecendo, o serviço sendo explicado, né? Então, é isso para isso que serve os stories, é exatamente um funil. O que eu quero combinar com vocês, para terminar aqui a minha parte? Vamos tentar, essa semana, eu sei que tem gente que já está mataronando, hoje eu estou demais, maratonando, nossa senhora, nem falando sem querer de novo errado, eu ia conseguir. Maratonando as nossas aulas, vamos fazer um combinado para vocês tentarem fazer essa semana, nos próximos 7 dias aí, uma sequência de stories todos os dias, uma frequência e constância lá nos stories, fracionando eles, tentando começar a mostrar sua rotina, fazer esse post Reels curto da retomada, usando elementos visuais aqui do Rio Grande do Sul, falando como está a situação da sua empresa e como vai ficar a situação dela a partir de agora, ou como já está a partir de agora. Vamos fazer um post desse help, ensinando as pessoas, mostrando o produto em prática, mostrando, fazendo o produto lá, né? Quem produz aqui com as suas próprias mãos, mãos gaúchas, papapá, aquela história toda. Faz um ensinando algo. E um terceiro post, que pode ser um post card único, que nem aquele que eu fiz lá no meu Instagram para chamar as pessoas para aula, vendedor. Porque não adianta a gente ficar falando lá que a gente está ajudando, que a gente está voluntariando, que a minha empresa está doando parte das rendas, se eu não vender. Então, vender também faz parte, né? A gente vai mostrar a nossa rotina, vai mostrar que a gente está ajudando, vai mostrar de que forma que, né, nós estamos trabalhando, mas a gente precisa vender também. Então, eu queria combinar com vocês, se vocês quiserem, da gente fazer essa combinado. Não, porque não é um desafio, né? Eu estou sugerindo que vocês façam um combinado comigo, e daqui uma semana vocês olham hoje os insights de vocês lá, quanto tem de entrega, quanto tem de número de seguidores, faz os 3 posts, fica uma semana aparecendo nos stories, e daqui uma semana vocês me contam como é que vai estar o resultado. Eu tenho certeza que vai estar muito diferente. E isso é processo, né, Viviane? Isso é fazer um planejamento. E o marketing, sabe, que eu vou te contar uma coisa, eu até parei minha apresentação, ele sempre é o primeiro que riscam da lista. Ele sempre é, prioridade, marketing, não, só que aí o marketing vai lá para o fim. E a pessoa se preocupa com o fornecedor, ela se preocupa com o financeiro, ela se preocupa com o RH, ela se preocupa com o funcionário, só que o marketing ele precisa estar ali também, porque ele é responsável por fazer com que as contas sejam pagas lá no final do mês, né? Muitas vezes. Não adianta tu ter um negócio lindo, maravilhoso, um produto muito massa que ninguém conhece, porque te faltou marketing dentro do processo, né? Então, vou passar a palavra agora, vou parar de falar. A Ana levantou a mão aqui. Pode falar, Ana. Não, bem rapidinho, porque talvez as pessoas, complementando isso que tu está falando, talvez a gente não se dê conta. Eu tenho vários anúncios, vários não, porque eu já verifiquei as métricas e já tirei vários. Mas eu tenho alguns anúncios rodando e eu tive o cuidado de excluir alguns CEPs. Uhum. Então, por exemplo, Santo Afonso eu excluí, Canudos Esmeralda eu excluí, para não ter o perigo de eu aparecer para quem não está, de alguém que está no momento sensível, ou alguém que não possa comprar de mim neste momento, para não parecer insensível de tá minha cara lá aparecendo para quem está no momento trágico, né? Sim. Tu não vai deixar de vender, né? Mas também tem estratégia dentro do marketing, como os anúncios patrocinados, onde tu pode direcionar, né? Para quem tu quer aparecer, porque a Ana aqui de Novo Hamburgo, boa parte da nossa cidade não foi atingida, né? Então tu tem uma grande audiência aí a ser atingida, né? Impactada pelo teu negócio, que pode comprar de ti, né? E aí a estratégia de marketing, né? E a Ana faz o seu próprio marketing. É tu que tá fazendo? Faço. Então ela é a pessoa que faz tudo na empresa dela. Só espero que um dia eu chegue a delegar, mas por enquanto ela faz tudo. Então tá. Bora lá, Viviane, vou passar a bola para ti. Quero te dizer já de cara que eu sou uma pessoa que preciso da tua aula. Quero muito. Porque eu também sou uma pessoa muito centralizadora dentro da minha empresa, apesar de eu ter processos, né, e tentar pelo menos,
mas acaba me sobrecarregando, mas eu acho que eu já mereço uma estrelinha, porque hoje eu contratei uma assistente virtual, ela vai, eu vou tentar delegar para ela a parte do financeiro, alguma parte administrativa e alguma parte da minha agenda também, então vai que é tua. Tá bem, muito obrigada. Todo mundo me escuta bem? Sim. Então tá ótimo. Bom, vi que tem alguns nomezinhos conhecidos, a maioria não conheço, então não sou uma pessoa conhecida nas mídias sociais, mais no LinkedIn do que nas redes que a Diana tanto fala, enfim. Meu nome é Viviane, eu sou formada pela Fevalha, tenho uma especialização na URGS em Engenharia de Produção, tenho um pós-MBA em liderança na Unicinos. Acho que a grande maioria do público aqui é Vale dos Sinos, Porto Alegre, né? Então, acho que todo mundo conhece essas instituições que eu estou falando. Eu fiz técnica mecânica no Liberato, na época que mulheres não faziam esse tipo de curso. Eu fui a única mulher a me formar na minha formatura no meio de 120 homens, né? Então, me senti muito vanguarda nesse momento, e toda a minha carreira iniciou a partir daí, que eu comecei como estagiária numa multinacional, na área de qualidade, né? Então, a partir daí, sendo estagiária na área de qualidade, na parte que cuida da ISO 9001, enfim, indicadores de processo, documentação de processo e tudo mais, a minha carreira inteira foi vinculada a isso, a melhoria de processo, a gerenciamento de projetos estratégicos, e eu trabalhei em empresas trabalho em empresas, né, não, meu trabalho é isso, não é, eu sigo trabalhando, eu trabalhei já no Sicredi durante quase 5 anos, na GetNet quase 6 anos, eu estou no Banco DLL, que é uma multinacional holandesa, né, já há quase 7 anos. Sou casada com o Ítalo há 25 anos e tenho uma filha de 13 anos, tá? É só essa carinha aqui, mas como diz a Diana, estamos aqui no mercado há bastante tempo e quero trazer para vocês de uma forma simples, didática e mão na massa, tá? Como comentei, eu tenho uma especialização em engenharia de produção. São 2 anos estudando ferramentas, eu fiz a certificação Lean Six Sigma, que é de melhoria de processo, que vai lá a fundo, achando causa raiz com 1000 ferramentas, mas não adianta a gente começar a querer mostrar tudo numa aula a essa hora da noite, né, todo mundo com frio, né, não é a ideia é que a gente possa ser o mais mão na massa possível, tá, e não quero de forma alguma expor ninguém, mas quero que vocês consigam, vão anotando e a gente comece a pensar naquilo que pode melhorar, tá? Então, antes de mais nada, se passar o slide, que não tá passando, aí, passou. Antes de qualquer coisa, tá? Ninguém, não sou eu com especializações, não é consultor algum, ninguém vai saber a dor de vocês mais do que vocês. Ninguém vai conhecer mais o negócio de vocês do que vocês. Então, não esperem soluções mágicas. Abram o olho quando alguém vender isso, ou, né? Porque ninguém sabe mais aonde aperta o sapato de quem está calçando esse sapato, tá? Então, antes de qualquer coisa, não vou solucionar problema de ninguém, e a ideia aqui é que a gente enxergue um pouquinho de quais são ferramentas que a gente pode usar amanhã de manhã, ou na verdade agora, tá? Para a gente implantar amanhã de manhã. O que eu queria propor para vocês que a gente fizesse agora é pensar no que dá mais trabalho no dia a dia de vocês. Para liberar, para vocês ter tempo para fazer os posts que a Diana falou, o que toma tempo de vocês? O que dá mais trabalho? E pensem, tá? E anotem. Se fosse pensar hoje naquilo que te consome mais tempo, que te consome mais energia, que tu vê que assim, pô, não está me agregando valor. Será que meu cliente está pagando por isso? Vou dar um segundinho para vocês pensarem e anotarem. A gente vai usar isso, tá? O que está tomando tempo delas é fazer post para o Instagram. Eu sei, elas ficam dizendo, é muito difícil criar conteúdo. Eu fico aqui horas pensando, vai ter que contratar uma empresa de marketing. Por acaso, não sei porquê, mas a minha empresa não faz. Pode ser. Tô
partindo do pressuposto que todo mundo anotou o seu problema, pode ser? Eu vou seguir, tá? A Mirella falando que a empresa dela também, ó. Olha, ó. Aí, ó. Então, vamos lá. Todo mundo anotou o seu problema, né? O que te dá mais trabalho? É um só, tá? Não, existem outras técnicas que a gente tira tudo do papel, tudo que dá problema. Hoje a gente vai focar num só. Escolha um. Uma coisa, uma etapa, um processo que te dá trabalho. O que a gente vai fazer? A gente vai ver uma ferramenta, tá? E ela se desdobra em algumas, que é o PDCA. Alguém aqui já viu, já ouviu falar? Quantos que tem mais ideia, já ouviram na vida? Alguém sabe? Nunca ouviu, legal. Ah, muito bom. Thalia, qualquer coisa me ajuda, tá? Aê, Rafael, boa. Ótimo. Inspirar a mamãe também. Ah, beleza. Então, qual é a ideia, tá? É falar sobre o PDCA e trazer uma ferramenta de cada parte para que a gente possa colocar em prática. Para quem nunca viu e para quem já viu, poder realmente tangibilizar e fazer amanhã de manhã já isso. Quando a gente fala de PDCA, é uma sigla em inglês. A primeira delas é a parte de plan, que é o planejamento. Mas o que é o planejamento? É só ficar pensando e planejando? Não. Planejamento é a gente entender o que é o nosso problema, né? Por isso que eu perguntei para vocês. Pensaram no problema? Então tá. Pensou nele, agora vamos distribuir ele, vamos abrir ele. O que tem dentro dele? Da onde que ele veio? Por que ele acontece? Como que... O que são os gatilhos que fazem ele acontecer? Qual é a causa raiz dele? Tá? E para a gente achar uma causa raiz, quem for procurar no Google, enfim, ferramentas da qualidade, ferramentas para identificação de causas raiz, vai ver que tem uma série de Ishikawa, Pareto, tarará. Não vou trazer nada disso, tá? A gente vai fazer um só, que é os 5 porquês. É aquela coisa assim, vamos incorporar aquela criança de 3 anos que fica perguntando por quê para tudo, né? Até a gente não ter mais resposta. Quando a gente não tem mais resposta, a gente sabe a causa raiz daquele problema. A gente já chega lá e a gente vai exercitar, tá? Mas feito isso, a exploração desse problema, do porquê que ele acontece, a gente tem que fazer, então, um plano de ação e organizar isso. Isso faz parte da primeira etapa, tá? Então, a gente tem um problema e a gente começa a entender ele, como que acontece e tudo mais. A próxima etapa, e a gente vai fazer essas duas juntas para poder, então, exercitar, é a parte da execução, tá? Então, assim, por que é meio junto? Porque tu não consegue ou não deveria fazer tudo sozinho, como a Diana falou. A não ser que tu seja uma equipe, uma empresa, uma entidade única, que tu tenha a faca e o queijo na mão, beleza, faz tu sozinha e taca a ficha. Agora, tem alguém que trabalha contigo, tem alguém que manda em ti, tem alguém que tu manda nela, tu precisa desenvolver essa pessoa. Muitas vezes, não só por uma questão dessa pessoa saber e tudo mais, mas também se ela não for envolvida, e isso, quem quiser procurar no Google e tudo mais, chama-se gestão da mudança. Se tu não envolve a pessoa para ouvir, para, enfim, fazer com que ela faça parte disso, quando tu entregar algo para ela, agora vai ter que ser feito assim, a tendência é ela não comprar. Ou ela até deve fazer, mas vai fazer de birra, do tipo, mas eu sabia um outro jeito mais fácil, eu não fui ouvida, né? Não fui envolvida. Então, a questão de chamar as pessoas para participarem do processo de identificação, do porquê que o problema acontece, né? Responder os porquês junto, faz parte com que essa pessoa se sinta parte de estar resolvendo o problema junto. Então, ela vai ser promotora dessa solução. Ela vai ser a primeira a dizer assim, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, isso, quando a gente fala como que o adulto aprende, e aí eu acho que a Faena sabe muito mais que eu,
é colocando a mão na massa, é agindo. Estar passivo aqui, como vocês, até esse momento, estão ouvindo, se vocês não estiverem anotando, se vocês não estiverem colocando em prática, daqui a pouquinho ele vai sumindo. Ele não vai ficar em ti, ele não vai se enraizar. Por isso a questão de trazer as pessoas para participarem efetivamente dessa construção. Tudo bem até aqui? Então tá, o que a gente vai fazer? A gente vai entender ótimo, isso, reajam, tá? Para não parecer que tô louca aqui, sem saber se vocês estão de boa ou não. Ah, muito bom, que bom. Ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a causa raiz. Então, pensem nos seus problemas, tá? Cada um pensou no seu problema. E eu vou dar o exemplo aqui do carro. O carro, fui ligar hoje de manhã e ele não ligou. Aí a primeira pergunta é, por que o carro não ligou? Ah, o carro não ligou porque a bateria morreu, descarregou. Segunda vez que eu passo a pergunta. Por que a bateria descarregou? Ah, porque o botão lá da lâmpada ficou emperrado. Por que o botão da lâmpada ficou emperrado? Porque teve excesso de força. Meu marido é muito forte, foi lá e pum, e travou o botão lá. Por quê? Por que ficou o botão emperrado? Porque foi falta de instrução, que era só clicar ao invés de boom. Ah, como eu sei que foi falta de instrução, né? Porque, assim, fora isso, não tem mais o que fazer. Não tem mais perguntas a serem feitas. A causa raiz foi, ele não sabia. Então, eu tenho que explicar. Existem 1000 outros exemplos. Quer ver um bem simplinho? Caixa de fósforo não liga, não funciona. Por quê? Porque ela está molhada. Por que ela está molhada? Porque ela ficou no sereno. Por que ela ficou no sereno? Porque alguém esqueceu lá. Por que alguém esqueceu uma caixa de fósforo na rua? Porque fez uma fogueira. Ah, ok. Então tá. Então agora a gente já sabe que fazer fogueiras pode fazer com que o fósforo fique na rua. E isso é para qualquer coisa, tá, pessoal? A gente usa essa ferramenta, que é simples, que pode ser feita num quadro, pode ser no papel, pode ser no Excel, tem templates no Canva, tem templates em tudo quanto é coisa, mas é muito simples, tá? Então, mantenham a simplicidade para que a gente consiga ir numa linha de vamos já fazer amanhã de manhã? Vamos já perguntar? E a gente usa isso em empresas, a gente usa sempre, tá? É o jeito mais simples e mais prático da gente identificar causas dos problemas, tá? Quando a gente fala em solucionar problemas, se a gente só ir lá e trocar a bateria do carro sem saber o porquê, ele vai voltar a acontecer. Imagina ficar trocando bateria de carro a todo momento, porque o botão ficou travado o tempo todo e a gente não resolveu o botão lá da lâmpada, vai ficar gastando igual, vai ficar sem pegar igual. Então, se a gente não resolver a causa raiz, a gente não resolve o problema. Tudo bem até aqui? Aí a gente... Ah, boa. Ótimo. Quando a gente coloca isso, entendemos o nosso problema, entendemos o que faz ele acontecer, a gente vai ter que botar um pouquinho de organização nisso. Então, a gente já sabe o que tem que fazer. Tem que treinar o marido, que para não botar força no botão lá, tem que treinar as pessoas para guardarem o fósforo. E aí, como que a gente organiza quem vai fazer o quê? Plano de ação, tá? Então, a gente achou aqui uma ferramenta para achar causa raiz e a gente vai ver um jeito de como que a gente coloca e deixa claro quem vai fazer o quê. Se eu sou uma equipe, sou uma presa, legal, eu sei que eu que vou ter que fazer e tudo bem. Mas eu também tenho que me organizar um pouquinho se eu tenho muitas ações. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui. O primeiro deles é um modelo bem tradicional, bem usual, né? Tanto que tem aqui até para colocar o logo, qual é o assunto, quem é o responsável e tudo mais. E tem uma série de linhas para uma série de ações. Por que ele é tradicional? Porque ele tem uma visão como um todo do que normalmente envolve um plano de ação, que é o quê?
é dizer o que vai ser feito, e aí, de novo, tá, é o 5W2H, é uma ferramenta também da qualidade, quem quiser procurar 5W2H, por quê? Porque ele fala o what, why, where, how much e o status, tá? O primeiro essa já item... apareceu aqui, já teve aula que ensinou essa, quem está assistindo, maratonando, já aprendeu. Ah, que bom saber. Então, quem não viu ainda, que ótimo, senão dá para recapitular na que ficou gravada no YouTube. O primeiro item, quando a gente fala de what, é o que deve ser feito, aqui a gente coloca, e normalmente a gente coloca uma ação, tá? É treinar, é comprar, é sempre com verbo, tá? É desenhar um processo, comprar identificações, enfim, tá? O porquê. Aqui a gente vai colocar o porquê que vai resolver, né? Porque se eu não treinar a pessoa, vai continuar fazendo, ou porque preciso de identificação para saber a marca de cada uma das minhas prateleiras, né? Eu preciso ter uma gestão visual, enfim. Olha aí, ó. Enfim, vou colocar meu técnico. Aí sim, isso mesmo. Porque a gente já viu, né? Algumas coisas a gente já viu lá no ensino médio, às vezes a gente viu na faculdade e não bota em uso. Por quê? Porque a gente esquece. Mas aqui a ideia é de recapitular tudo isso, né? E onde fazer? É numa sala específica? É no carro? Aonde que é? Quem vai fazer, né? E o quem vai fazer, e aqui não é how, é who, tá escrito errado, né? Acabei de achar um erro no template que eu peguei do Google. O quem vai fazer é aquela pessoa que é responsável pela ação. Quando eu sou líder de um projeto que tem uma série de ações com uma série de pessoas, eu preciso saber quem eu vou cobrar, né? Quem vai responder pelaquela ação que está escrito ali. E normalmente, né, quem tem equipes maiores, enfim, a gente coloca um único responsável por linha, nunca 2 ou 3. Por quê? Porque a gente sabe que cachorro com 2 donos morre de fome, né? Então, deixa que eu deixo, aquela coisa toda. E não é essa a ideia, né? Então, conforme é um só, vai ter mais gente participando? Certeza, normalmente tem, né? Quando são equipes maiores, acaba sendo todo mundo envolvido. Mas quem vai ser cobrado, quem vai responder por aquilo ali, é uma única pessoa. Sempre a primeira ação é a mais difícil de colocar um nome, tá? Depois as outras vão mais fáceis. Porque ninguém quer ser o primeiro, mas depois é mais tranquilo. Quanto vai custar? Aqui é uma ideia também de, a gente tem dinheiro sobrando? Normalmente não. Nenhuma empresa que eu trabalhei até agora tem, né? Não sei como é de vocês, mas a gente normalmente é muito contado. Então, assim, qual é o orçamento que eu tenho para fazer essas melhorias? Eu consigo investir tudo nessa linha ali e eu não vou conseguir fazer as outras? O que mais? E concordo com o Rafael que diz, o who e o how então, da mesma coluna, sim, é um erro do template e tem que estar separado, porque o who, né, que é o quem vai fazer, é uma pessoa, e o how é como que vai fazer, né? Então, assim, às vezes vou fazer um treinamento, vou fazer de uma forma manual, vou fazer algo assim, né? Então, eu tenho que dar um pouquinho mais de explicação. Realmente, o template aqui, eu não tinha me dado conta que, quando eu peguei ele tinha esse defeitinho, tá, mas, enfim, tá ilustrado. E o status é o quanto isso já está pronto. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou dando lá como check, né? Tá feito, tá feito, tá feito. Por quê? E depois eu tenho que avaliar se tá ok ou não. Essa é uma próxima etapa. Esse plano de ação, ok? Dúvidas aqui? Não? Então, eu vou seguir. Comentando que o ideal que seja feito para cada assunto, cada partezinha do processo da empresa, né? Não fazer um quadrão lá com tudo misturado, que daí dá problema. Sim. Sempre peguem para cada documento para uma pro RH, pro financeiro, pro marketing, né? Vai dividindo isso. Rafael, quer falar? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Não, uma coisa que eu acho legal também de falar, que para mim fica mais fácil, pelo menos, de trabalhar nessa tabela, é que o que pode ter vários como, né?
Daí consegue estratificar também. Eu acho para eu, assim, a minha forma de trabalho funciona melhor, assim, se eu faço vários como para um Q só, né? Então, Tu pode, inclusive, botar lá o 1.1, né? O 1 o quê? 1, aí vai botando 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, para mim facilita bastante, assim, quando eu por exemplo, comprar, né? Aí como, né? Sei lá, orçar, né? Um monte de coisa, assim. Fazer vários como, assim, me facilita bastante. Principalmente se precisa delegar para alguém, né, Rafael? Que às vezes é mais fácil, é melhor estar escrito do que imaginar que a pessoa entendeu, né? Tipo, também, exato. Vale a dica, né? Tenta dar um pouquinho de trabalho, dá. Eu tenho que esmiuçar tudo ali, é o óbvio, né? Ontem a gente combinou que o óbvio não existe, não é nem que ele tem que ser dito, ele não existe. O que é óbvio para um não é óbvio para outro, então ele não existe. Chegamos nessa conclusão. Então é bem legal a dica também do Rafael de tentar esmiuçar um pouco mais, para que lá na frente te poupe tempo que você ficou ali fazendo, dando umas digitadas a mais, né? Bem bom mesmo. E a Ana está comentando, né, de fazer uma tabela com várias abas, né, e isso também, para ficar mais fácil de encontrar, ao invés de ter vários documentos, várias abas também, é como cada um se organiza. E quero trazer um jeito totalmente oposto, tá? E aí, eu botei um blur aqui no meu fundo, mas dá para ver que tem uns post-its aqui, tem uns post-its lá, isso que eu estou em casa, tá? Eu trabalho muito com post-its, inclusive, para organizar aqui, né? Também os slides foram feitos à base de... A minha organização, ela é visual. E aí tem esse outro exemplo aqui, que é muito simples. Muito efetivo, tá? Por quê? Porque eu digo, e ele é um mini Kanban, quem quiser procurar nas ferramentas do Google, o nome disso é Kanban, com K, que o Kanban, ele diz o que deve ser feito, né, e aí no inglês ele é um to-do, e aí o que está sendo feito é um doing, e o que já terminou é um done. E eu achei ótimo que eu achei esse quadro escrito na mão mesmo e com post-it para ilustrar de que eu coloco na primeira coluna tudo que precisa ser feito. E coloco em post-it mesmo, simples, né? Cada ação, né? Se fosse comparado ao plano de ação, cada linha ali é um post-it diferente. Nunca coloquem duas coisas no mesmo post-it, tá? Post-it, ele não é caro justamente por isso, para a gente não ter dó de usar mais de um, né? Então, não popem post-its, é a dica de ouro de quem usa isso. Coloca lá uma ação, tudo lá no pendente. Combina com a galera. Quem vai fazer o quê? Ou se é só eu, né? Eu vou colocar tudo para mim, beleza. Então, tudo que está aqui está pendente. Quando eu começar a fazer, eu vou tirar da onde está, da primeira coluna, e vou colocar na segunda. Então, eu estou fazendo isso. Por quê? Porque aí eu enxergo o quanto de coisa eu estou fazendo, e a gente também sabe que às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não termina nada. Muitas iniciativas, poucas acabativas. Então, para a gente poder ter esse foco e poder ver o quanto as coisas precisam ser terminadas, o legal de ver quanto que está na coluna no meio. Adianta estar todos os post-its na coluna do meio? Não, né? Então, como que eu manejo isso? Como que eu priorizo isso? E esses post-its pequenininhos que estão ali identificando podem ser usados para identificar quem vai fazer. Então, a Viviane é a cor de laranja, a Diana é a rosinha, o Rafael é o verdinho e a Nessa é o amarelinho. Ok, eu sei que cada um vai fazer o seu e cada um vai poder fazer a gestão de evoluir, terminei, vou colocar como concluído. Essa gestão visual é muito legal de ter nas paredes, tá? De ser algo que a gente enxergue ele todos os dias. Que a gente vá... que seja do lado do espelho do banheiro, que seja num lugar que a gente enxergue. Tem que estar visual. Não adianta estar atrás de mim, não adianta eu ver só de vez em quando, porque também eu não tenho aí essa questão de quanto mais que eu tenho para fazer mesmo, sabe? Então, é uma dica de gestão visual, ela faz muita diferença. Parece bobo, parece pouco, mas ela é muito eficiente. Dúvidas aqui, complementos?
Não? Então, beleza. Bom, aí a gente passa para o terceiro passo, que é o checar, né? Se a gente então identificou qual é o problema que a gente tem, da onde que ele veio, como que ele acontece, por que que ele acontece, a gente envolveu as pessoas para fazer o plano de ação, colocamos, todo mundo já sabe o que tem que fazer, a gente vai analisar. E analisar o que foi executado e se o resultado está de acordo com o esperado ou não. A bateria do carro continuou apagando todos os dias de manhã quando eu vou ligar e não dá partida? Se sim, o que eu faço? Se não, o que eu faço? Então, a parte de checagem é sempre olhar o plano que foi feito e aí, se deu certo, o que a gente faz? Se deu certo, Maria, adorei. Mata, Maria. Se deu certo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que documentar isso, né? Então, assim, cara, nunca pode ser com força que tem que apertar o botão, senão ele vai emperrar. A gente documenta isso. A Viviane tem que botar um post-it no botão. Isso, né? Não, aperte. Calma. Então, e documentar é o quê? Seja fazer uma instrução de trabalho para quem já conhece um pouquinho mais de documentação de processo, colocar numa folha quem faz, como que faz, qual é a pressão que tem que apertar o botão, né? Qual é a pressão que não pode apertar o botão, enfim, isso é um tipo de documentação. Outro tipo de documentação é visual, né? O que é o certo, já tá, por exemplo, eu vi uma vez numa doceria, enfim, que fazia docinhos. E o brigadeiro, ele tinha um padrão visual do tamanho e do peso dele. Então, assim, a pessoa podia só olhar e ver se estava do mesmo tamanho. Então, visualmente, ela não precisava estar medindo, não precisava, porque era muito simples de identificar. Tortas, né, o formato dela. Quem faz balão sabe, quem faz aquelas esculturas de balão sabe que tem eu não sei o nome, uns templates, uns gabaritos, lembrei o nome, uns gabaritos que tu enche o balão, enfia ele dentro e murcha para ele ficar exatamente todos do mesmo tamanho. Isso é padronização do processo, para que uma bola do balão não fique maior que a outra. Estou fazendo uns exemplos meio malucos, porque são exemplos do dia a dia que são coisas que são simples, baratas e são muito eficientes, tá? Então, a gente não precisa ter a ferramenta mais maluca, cara do mundo para poder padronizar um processo. Existem formas muito simples que a gente pode fazer um buraco num papelão e enfiar o balão para saber se ele está todos do mesmo tamanho e vai funcionar. Tudo bem? E se, nesse caso, não deu certo, a gente volta, e aí por isso que ele é uma roda, né? O PDCA é uma roda justamente por isso, a gente volta para analisar o porquê que não deu certo. Né? Se aquelas ações que eu fiz não funcionaram, se o objetivo que eu tinha para reduzir as não conformidades, para melhorar o meu processo, para ter mais tempo para poder fazer as coisas, eu não consegui liberar tempo para isso, o que aconteceu? Né? Volta aos 5 porquês. Estabelece qual é o teu problema que tu quer arrumar e pergunta tudo de novo. Faz os 5 porquês. Procura outra ferramenta para analisar um Ishikawa, que daí é um pouco mais complexo, mas enfim, um Pareto, enfim. Mas usa os 5 porquês de por que está acontecendo isso? Por que segue acontecendo isso? E aí ver se a causa raiz foi identificada ou não. Tá? E faço tudo de novo. Faço planejamento, e é isso. Gente, falei caramba. Quem me conhece sabe que eu engreno e não paro mais. Mas o ponto que eu queria trocar com vocês é ouvir, né? Se alguém quiser trazer um exemplo do seu problema, que quer explorar um pouquinho para a gente fazer uns 5 porquês aqui, a gente pode. Enfim, estou aberta para a gente trocar ideia, né, aqui junto essa noite. Muito bom, eu adorei.
Posso eu começar? Eu também. Aqui, gente, é assim, ó, a aula tem que aproveitar, tá? Para falar do seu negócio, para sugar da professora de tudo que a gente puder, para saber se a gente está no caminho certo, para validar também, né, pensamentos que possam ter acontecido. O meu problema é a minha falta de tempo, tá? Ou a minha dispersão, na verdade, que eu começo a fazer uma coisa, começo a fazer outra, começo a fazer outra, começo a fazer outra, e assim vou, e ainda fico no Instagram. Então, eu tenho hoje um problema de falta de tempo e eu tenho um problema que é eu preciso desse tempo para criar novos produtos, porque nós estamos numa época de retomada onde eu perdi muitos clientes. Então, olhando o cenário, eu perdi cliente, eu preciso criar coisas novas, e para eu criar coisas novas, eu preciso de tempo, né? Então, basicamente, essa é a matemática. E aí eu fui olhar justamente para o que tu falou, né? O que me faz hoje perder tempo? E são sempre coisinhas, né? Assim, pelo que eu pude ver. Tipo assim, então eu olhei, ficar agendando reunião. Todo final do mês eu tenho 20 e poucas reuniões para serem agendadas e feitas. Só que só o agendamento dessas reuniões, elas me tomam o dia inteiro. Eu comecei hoje de manhã e eu ainda não terminei, porque teve gente que ainda não me respondeu. Ou me disse, os horários, né? Esse dia eu não posso, pode ser dia tal, só que no dia tal eu já tinha botado outra pessoa, daí eu tenho que dizer, não, pode ser no dia X, esse dia eu não posso, aí pode ser, é muita coisinha trabalhosa, e que me pega em momentos do dia que eu estou, às vezes, numa linha de pensamento, eu não posso parar para ver se pode ser outro dia, né, porque, enfim, vai embora a minha ideia e não volta mais. E também a função do financeiro, que eu sempre fiz isso tudo sozinha, né, mas... eu faço contratos, eu mando contratos, eu peço a minha contadora que gera as notas fiscais, não sou eu, isso eu já deleguei para ela, mas quando volto eu tenho que emitir os boletos e encaminhar os boletos. Isso é bem trabalhoso também. Né? E fora que as pessoas, elas me contratam, eu tenho uma empresa, mas elas me contratam. Então eu acho muito chato eu ter que cobrar elas, sendo que a gente tem uma relação de trabalho que, tipo assim, é diferente. Né? E fora quando elas não pagam, e daí eu tenho que ir lá dizer, teu boleto está atrasado, né? E a gente tomou café junto na reunião semana passada. Então, assim, é chato. Então, foram essas 3 coisas que eu identifiquei, por isso que eu fui procurar uma ajuda de alguém, né, para tentar delegar, justamente, né? Vai ser um custo, entre aspas, mas que eu estou vendo como um investimento de uma pessoa que já faz isso no mercado, para ela cuidar da minha agenda. Eu achei muito chique isso. Não de toda, mas de uma parte da minha agenda e do meu financeiro e da cobrança. Então, vou comprar. Daí, minha pergunta é: estou fazendo uma coisa que faz sentido? Eu quero comprar um número de chip de WhatsApp Business novo para que ela possa usar. Ela vai ter acesso à minha conta PJ lá para poder também fazer, né, as funções de boleto. E vou passar a bola, isso vai acontecer agora. Ainda as reuniões desse mês eu ainda marquei, porque eu decidi isso hoje, e eu sempre já começo a marcar antes, mas a partir dos boletos ali... E o legal é que, assim, né, tu identificou o teu problema, né, que tu precisa ter mais tempo livre para tu poder criar, né, o teu processo ele é criativo, e essa parte operacional te consome esse tempo que tu poderia estar produzindo. E aí, qual foi a causa raiz? A causa raiz tenho muitas atividades que são operacionais que não precisariam efetivamente serem feitas por mim, né? E aí, acho que está certíssima. E aí, a questão de o plano de ação, vai colocar ali no primeiro mês, e o ideal, que eu sempre oriento tira uma baseline. O que é uma baseline? Se eu comecei a fazer um regime hoje, a minha baseline é o peso que eu tô hoje. Então, assim, se eu comecei, vou me pesar hoje, eu vou tirar minhas medidas hoje, e essa vai ser minha baseline. Para quê? Para que aqui um mês, é aquilo que tu falou no final da tua aula, né? Vamos fazer e vamos ver qual é o resultado que tá dando, para daqui um mês tu ver, conseguiu criar mais coisas? Fez sentido? Tu conseguiu ser mais criativa e ser mais eficiente nas tuas, nos seus processos criativos e tudo mais, para poder comparar. Porque... pode acontecer de eu gastar todo o meu tempo no Instagram. Também. E aí não era essa a causa raiz, né? Exatamente. E aí tem que fazer tudo de novo rodar. A Aline tá com a mão levantada.
Sim, boa noite. Eu não vou abrir a câmera, que eu já comecei a festa do pijama às 7 horas, já no início da aula. Maravilhosa. Então eu vou guardar vocês dessa. Mas a minha pergunta, Viviane, para ti, adorei as ferramentas, eu gosto muito do assunto, acho sempre que a gente tem que melhorar como empresa e como eu presa também. A minha pergunta para ti é, quando a gente tem sócios que não são tão simpatizantes de implementação de processos, né? Se eu sou controladora, não gosto de delegar, mas tenho consciência disso, show. Mas no caso de uma empresa familiar, isso fica mais difícil da gente conseguir passar, porque não são subordinados, né? Nós somos sócios e tem essa dificuldade. Como que tu consegue, ou como tu já conseguiu conduzir isso dentro da empresa quando tu encontra a dificuldade da implementação dos processos? Eu trabalhei em duas oportunidades com algo parecido com isso. A primeira delas foi na antiga transportadora Mercúrio. Na época, ela era a maior transportadora do Brasil e ela era familiar. Foi a primeira. E eu vim de uma multinacional, eu era novinha, e fui para uma familiar. E eu achava que tipo, o dono ele tinha que mandar, né? Mas ele era tio e pai da meia dúzia dos gerentes, sabe? E era. Por quê? Enfim. E depois disso no Sicredi, em função de cooperados também serem todo mundo é dono, né? Então, como concilia isso? E a dica que eu posso dar do que foi mais efetivo é envolver eles no início. Do tipo, temos esse problema e todo mundo quer ganhar mais, certo? A não ser que seja uma ONG, né? Enfim, mas no final do dia todo mundo quer render mais, trabalhar menos e ganhar mais dinheiro, né? E posso estar sendo meio capricorniana demais nessa minha fala, mas é assim que eu penso. Como é que a gente faz isso? Todo mundo tem que estar nesse mesmo barco. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer ter mais renda. Se está todo mundo nesse barco, então assim, vamos arrumar, vamos desde o início, porque Aline, é bem isso de chegar e dizer assim, ó, a partir de amanhã vai ser desta forma, esquece. Não vai ter, não vão comprar a tua ideia, porque não foram envolvidos. Eles têm que fazer parte da construção, parte da identificação do problema, eles têm que entender que aquilo é realmente um problema, e se todo mundo entendeu que aquilo é um problema, como que soluciona? E a solução tem que vir de todo mundo tem que dar a sua contribuição para que se sintam ouvidos, e aí sim construir uma solução que faz sentido para todo mundo. Essa que é o que eu digo, assim, no Sicredi, por exemplo, eu nem sei se eu podia estar falando do Sicredi, assim, mas enfim, faz pouco tempo, faz 7 anos que eu saí de lá, né? É isso. Aquele banco que eu trabalhei, aquela cooperativa. Isso, é cooperativa muito famosa e tal. O que acontecia, né? A gente tinha, para implantação, era um sistema, enfim, que a gente ia implantar, e para dar o ok, estava tudo pronto, para colocar em prática, tinha que ter unanimidade na votação. Então, imagina o que é fazer uma reunião com 100 e poucos cooperados, que são diretores, né? E que todo mundo tem que ver valor. Então, era todo um envolvimento para que eles entendessem o propósito daquilo. E quando a gente fala de entender o propósito, porque a palavra propósito foi usada de uma forma muito... Todo mundo tem o seu propósito de acordar todo dia. Não, mas tipo assim, qual é o problema que aquilo quer resolver? Quando isso está claro, tende a tudo fazer sentido mais fácil, tá? Agora, se vender só por vender, de querer mudar por querer mudar, às vezes é um pouco mais difícil. Não sei se consegui ajudar. Muito. Que bom. Ajudou muito, sim. Muito obrigada. Nada, imagina. Ó, perdi. Aqui tá. Deve ter algum app para escolher o horário. Tem ferramentas como Outlook, tem Google Agenda, Google, enfim, mas aí as pessoas elas precisam usar, né? Talvez um app de poder escolher, talvez até no WhatsApp, né? De não usar um ser humano e usar o aplicativo, porque daí eu vou ter que ensinar o meu cliente a usar a ferramenta para ele marcar a reunião comigo. Isso. Até isso acontecer.
E Às assim, vezes, algumas são presenciais, preciso de 3 horas, outras eu preciso de 15 minutos online. Então, assim, tem várias funções que são diferentes e seria maravilhoso, mas eu pensei, mas achei melhor. Não, vamos no método tradicional. a Michelle trouxe, né? Aqui em casa sou eu e meu marido e criei o nosso controle com o To-Do, adoro. E é perfeito. Assim fica muito claro quem tem que fazer o quê. E quando tá pronto, coloca para frente. E aqui em casa também, às vezes funciona, às vezes não. Né? Mas aí né, a gente tem que envolver as pessoas para dar certo. O que mais, gente? Mais alguém, pessoal, querendo aproveitar, tirar suas dúvidas? Pode falar também sobre a função de marketing, porque eu ainda estou aqui, tá? Não sei se vocês perceberam. Mas sobre o seu negócio, sobre estar retomando, sobre postagens a serem feitas, se brilhou alguma coisa, quiserem validar alguma ideia. Não? Tá bom. Então tá. Eu vou parar a nossa gravação aqui, tá? Tela aí para o YouTube. Espera aí só um segundo.